Você já se perguntou por que tantas orações parecem ficar sem resposta? Por que algumas pessoas experimentam milagres, enquanto outras continuam esperando indefinidamente? A verdade que aprendemos através dos ensinamentos de David Yonggi Cho pode revolucionar completamente nossa vida de oração. E o mais impressionante é que o erro que a maioria comete é tão simples que, quando descoberto, mudará para sempre a forma como nos comunicamos com Deus. Vamos falar hoje sobre o poder transformador das orações específicas e por que a generalidade pode ser o maior obstáculo entre você e as respostas que tanto esperamos. Este não é apenas mais um ensinamento sobre oração. É uma revelação que pode mudar o rumo da sua vida espiritual para sempre. Quantas vezes já oramos, dizendo: Deus, abençoa a minha vida. Senhor, ajuda-me. Ou Pai, resolve meus problemas. Essas orações, embora sinceras e vindas do coração, carregam um erro fundamental que impede Deus de agir da forma como Ele deseja em nossa realidade. E hoje descobriremos não apenas qual é esse erro, mas também como corrigi-lo de uma vez por todas. A fé não é apenas um sentimento vago que esperamos ter quando precisamos. A fé é como nossos braços. Está sempre lá, pronta para ser usada. Não precisamos sentir que temos braços para movê-los. Simplesmente os movemos quando necessário. Cada pessoa recebeu de Deus uma medida de fé, quer você sinta isso ou não. Da mesma forma, a fé está disponível para todos nós. Mas existe uma maneira específica de ativá-la que a maioria das pessoas desconhece. Imagine por um momento que você vai a uma loja e diz ao vendedor: quero comprar alguma coisa boa. O que aconteceria? O vendedor ficaria confuso, não saberia como ajudá-lo. Ele perguntaria: mas o que especificamente você deseja? Até que você não seja específico, ele não pode ajudá-lo efetivamente. Da mesma forma, quando oramos de maneira vaga, criamos uma barreira desnecessária entre nossa necessidade e a provisão divina. A fé é a substância das coisas que esperamos. Mas que coisas? Coisas específicas, definidas, claras. Quando não temos clareza sobre o que estamos pedindo, como podemos esperar uma resposta clara? É como plantar uma semente sem saber que tipo de fruto queremos colher. Existe um processo que podemos chamar de incubação da fé, e ele funciona de maneira muito similar à gestação de um bebê. Assim como uma criança precisa de tempo para se desenvolver no ventre materno, nossas orações precisam passar por um processo de formação antes de se manifestarem na realidade física. Mas para que esse processo funcione, precisamos seguir princípios específicos. O primeiro e mais crucial passo é ter uma visão clara do que desejamos. Não podemos atirar no escuro e esperar acertar o alvo. Precisamos ver com clareza, definir com precisão e pedir com especificidade. Este é o fundamento de toda oração eficaz. Deixe-nos compartilhar uma história poderosa que ilustra perfeitamente este princípio. Um jovem pastor estava passando por extremas dificuldades financeiras. Vivia em um pequeno quarto, sem móveis, comendo e dormindo no chão. Todos os dias caminhava quilômetros para realizar seu ministério, pois não tinha meios de transporte. Um dia, lendo as promessas de Deus na Bíblia, ele se encheu de fé e decidiu orar. Pai, disse ele, eu sou filho do Rei dos Reis. Por favor, envia-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Ele orou com fervor, deu graças e começou a esperar. Mas mês após mês passava e nada acontecia. Após 6 meses de espera, em um dia chuvoso, completamente desanimado e com fome, ele começou a questionar Deus. Senhor, por que não respondes minha oração? Foi então que algo extraordinário aconteceu. Uma voz suave ecoou em seu coração. Meu filho, onde estão minha escrivaninha, minha cadeira e minha bicicleta?
Confuso, ele respondeu: Mas, Senhor, onde estão? A voz continuou: Esse é o problema. Você pediu uma escrivaninha, mas existem dezenas de tipos. Você pediu uma cadeira, mas há milhares de modelos. Você pediu uma bicicleta, mas não especificou. Qual tipo? Como posso responder uma oração tão vaga? Esta foi uma revelação que mudou completamente a vida deste jovem pastor. Ninguém havia lhe ensinado que Deus deseja orações específicas. Ele havia cometido o mesmo erro que milhões cometem: orar em termos gerais e esperar respostas específicas. Então, ele cancelou suas orações anteriores e começou novamente. Desta vez, foi extremamente específico. Pediu uma escrivaninha de mogno das Filipinas, de um tamanho específico. Pediu uma cadeira de escritório de aço com rodinhas para poder se mover facilmente. E quanto à bicicleta, decidiu que queria uma fabricada nos Estados Unidos, com várias marchas. Quando orou, desta vez, descrevendo cada detalhe, ele sentiu a fé fluir em seu coração como nunca antes. Dormiu em paz, mas ao acordar no dia seguinte, percebeu que a sensação de fé havia desaparecido. Foi então que descobriu outro princípio: como manter a fé até receber a resposta. Lendo a Bíblia, seus olhos caíram sobre uma passagem poderosa. Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele entendeu que podia chamar à existência aquelas coisas que havia pedido, como se já as possuísse. Este é o segredo para manter a fé viva: falar e agir como se a resposta já fosse uma realidade. No culto seguinte, ele anunciou à congregação: Irmãos, pela bênção de Deus, já tenho uma escrivaninha de mogno das Filipinas, uma linda cadeira de aço com rodinhas e uma bicicleta com marchas fabricada nos Estados Unidos. As pessoas ficaram boquiabertas, pois sabiam que ele era pobre, mas ele continuou louvando a Deus como se já tivesse recebido tudo. E agora, se você está sendo impactado por esta revelação e quer aprender mais sobre como transformar sua vida de oração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Sua vida espiritual está prestes a subir a um novo nível. Quando alguns jovens da igreja pediram para ver suas novas aquisições, ele usou uma ilustração brilhante. Perguntou a um deles: Por quanto tempo você esteve no ventre de sua mãe antes de nascer? O jovem respondeu: 9 meses. E o que você fez durante esses 9 meses? Cresci, mas ninguém podia me ver porque eu estava dentro do ventre da minha mãe. Exatamente, respondeu o pastor. Da mesma forma, as coisas que pedi estão crescendo dentro de mim neste momento. São tão reais quanto você era no ventre de sua mãe, e no tempo certo, elas se manifestarão fisicamente. Algumas pessoas riram dele, espalhando pela cidade que o pastor estava grávido de uma bicicleta, uma cadeira e uma escrivaninha. Mas ele manteve sua fé inabalável, louvando constantemente a Deus. E no tempo devido, todas as 3 coisas chegaram exatamente como ele havia especificado. A escrivaninha era de mogno das Filipinas, a cadeira era de aço com rodinhas e a bicicleta era americana com várias marchas. Esta experiência transformou completamente sua maneira de orar. A partir daquele momento, ele nunca mais orou em termos vagos. E os resultados em sua vida e ministério foram extraordinários. Quando Jesus encontrou o cego Bartimeu, embora fosse óbvio que ele queria ser curado de sua cegueira, Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? Bartimeu respondeu especificamente: Senhor, eu quero ver. Somente então, Jesus operou o milagre. Cristo deseja pedidos específicos. Este princípio se aplica a todas as áreas da vida. Certa vez, uma mulher havia orado por mais de 10 anos pedindo um marido, mas sem sucesso. Quando questionada sobre que tipo de marido desejava, ela respondeu: Isso fica com Deus. Ele sabe de tudo. Este era exatamente o problema.
Deus nunca opera independentemente de nós, mas sempre através de nossos pedidos específicos. Foi pedido para ela fazer uma lista detalhada: que nacionalidade, que altura, que aparência, que profissão, que hobbies ela desejava no futuro marido. Foram 10 pontos bem específicos. Após orar com base nessa lista específica e manter essa visão clara através de confissões diárias, em menos de 1 ano, ela se casou com um homem que correspondia exatamente a todos os pontos da lista. O problema com orações vagas é que, mesmo se Deus as respondesse, não reconheceríamos a resposta como sendo de Deus. Quando pedimos especificamente, podemos claramente identificar a resposta divina quando ela chega. A Bíblia contém mais de 8.000 promessas. Quando dizemos apenas "Deus, abençoa-me", é como dar a alguém acesso a uma biblioteca imensa, mas não dizer que livro queremos. Seja bem definido, bem específico. Pegue um caderno, anote, veja sua meta claramente. Este princípio também se aplica ao crescimento e aos sonhos. Quando definimos metas numéricas específicas, Deus pode trabalhar com precisão. Se pedirmos 1.000 membros por ano, podemos receber 1.000 membros por ano. Se elevarmos nossa fé e pedirmos 1.000 por mês, podemos receber 1.000 por mês. A especificidade não limita Deus. Ela libera seu poder para agir com precisão. Antes de qualquer grande projeto se materializar, ele deve primeiro existir claramente em nossa imaginação. Devemos caminhar mentalmente pelo resultado desejado, sentir as emoções de já possuí-lo, visualizar cada detalhe. Somente quando conseguimos ver tão viva e graficamente que sentimos na realidade, a primeira condição da fé está cumprida. A fé sem especificidade é como um cheque em branco que nunca pode ser descontado. Mas quando combinamos fé com clareza de propósito, criamos um instrumento poderoso que move o coração de Deus e transforma nossa realidade. Este não é apenas um método, é um princípio espiritual fundamental que governa como o reino de Deus opera na terra. Deus está esperando que sejamos específicos para poder ser específico conosco em suas respostas. Muitos de nós temos orado por anos sem ver resultados significativos simplesmente porque não aplicamos este princípio básico. Temos fé, temos sinceridade, temos necessidades legítimas, mas nos falta a especificidade que libera o poder sobrenatural. Deus jamais responde orações vagas porque Ele não pode entregar algo que não foi claramente definido. Mas quando você pede especificamente com fé, Ele se deleita em responder de maneira que não deixe dúvidas sobre sua fidelidade. A diferença entre uma vida de oração frustrada e uma vida de oração vitoriosa pode estar em uma simples mudança: deixar de lado a generalidade e abraçar a especificidade. Este é o segredo que pode transformar completamente seu relacionamento com Deus e os resultados que você experimenta. O desafio para você hoje é este: escolha uma área da sua vida onde você precisa de uma resposta de Deus. Em vez de orar vagamente, seja completamente específico. Defina exatamente o que você precisa, como você precisa e quando você precisa. Escreva todos os detalhes. E então ore com essa clareza, mantendo a visão até ver a manifestação. Suas orações nunca mais serão as mesmas, e nem sua vida. A partir de hoje, você não será mais alguém que pede alguma coisa a Deus, mas alguém que sabe exatamente o que quer e como pedir. E Deus responderá com a mesma especificidade com que você orar.